Fala aí galera, eu sou o T e se prepare para o mundo negro. Sim, meus amigos, estou aqui para poder falar sobre as novas cartas de Dark World, né, que foram anunciadas aí para o OCG ainda. Calma, sim, o T tá atrasado com relação às novas cartas anunciadas. Eu sei que eu estou, mas eu estou tentando correr atrás do prejuízo, tá? Então hoje a gente vai comentar sobre as novas cartas de Dark World que foram anunciadas aqui respectivamente para a coleção de Duelist Nexus e a Animation Chronicle. E nessas duas coleções aí vão vir um suporte de cartas para Dark World. Uma nova fusão, afinal de contas, no Structure Deck, que você pode ver falando sobre o Structure Deck aqui em cima. Recentemente saiu o Structure Deck pro Dark World, né? Então a Konami está lançando novos suportes para eles. E aí, como veio a Spell de fusão, que deixa você fazer fusão usando materiais da mão ou campo, de um Fiend, né? Mas se você for usar um Dark World, você pode descartar as cartas da mão, né? E se eu não me engano, pode banir material do cemitério também, né? Posso estar enganado, mas é uma parada dessa que ela usa para fazer fusão. Então, natural que tenha uma nova fusão aí pro Dark World. E veio uma Spell, né? A gente sabe que o Dark World, ele é um daqueles decks que ele é muito forte, tá? Talvez ele tenha aí o melhor T0 do jogo. Talvez, quando roda. Só que é aquilo, é um monte de bicho grande, você precisa ir descartando as suas cartas. O Genta, que é a carta que veio no Structure Deck, ajuda e ajuda muito, porque agora o Gates é uma carta muito sólida. Os bichos não são uma vez por turno. Então ele é um deck com potencial, com um volume absurdo, tá? A capacidade de push que ele tem de sufocar o oponente, sem falar que os bichos, além de não serem uma vez por turno, são grandes, né? E você tem toda aquela dinâmica de poder colocar um Dark World no campo, do cemitério, aí volta o Overking, volta o Dark World do campo pra mão. Aí, se você tiver o grafo volta o Overking do cemitério pra mão. Aí, de repente, tem duas cartas novas na mão pra descartar. Todas com efeito. Então, essa é a tônica, é a dinâmica do deck Dark World. E a gente tem que entender isso, né? O que o deck o que o deck faz, para entender se o suporte que tá vindo é bom ou não, certo? Então, nessa vibe de ser um deck completamente de combo, que não tem muita jogada de normal summon, fazer jogadinha e tal, tudo nele é tentar descartar as cartas e fazer alguma coisa. Nessa proposta toda, vamos ver então os novos suportes, porque o assunto é isso, meus amigos. Partiu então, vamos lá! Muito bem, então aqui na tela a gente vai acompanhar os suportes, né? Veio essa Spell aqui, né? Dark Corredor. Cadê os cortes do YouTube? E não é essa carta aqui. É essa aqui, ó. Essa fusãozinha, né? Que inclusive a arte é feia pra cacete, tá? A arte do Grafa Fusão boladão é linda. Agora a arte desse bicho aqui é horrível. Mas basicamente esses são os dois novos suportes, certo? Vamos começar com a fusão. Um detalhe que é importante frisar aqui no Dark World é que, apesar de ele ter só uma fusão no Extra Deck, ter mais cartas de interação não é o que o deck precisa. Se eu pudesse escolher um suporte pro Dark World ter, não seria essa fusão, certo? Então, porque a gente precisa entender que nesse tipo de deck, teto não é o problema. O problema não é o que ele precisa fazer a mais, não é as interações a mais que ele vai colocar no campo. A interação ser Dark World ou não, entende? Deveriam ser outras camadas a serem cobertas. O Genta, como eu disse, ajudou e ajudou muito isso, porque você descarta ele, pega o Gates, dá o Gates, bane o Genta do cemitério, descarta um Dark World que vai trigar efeito, e o Genta volta. E você compra uma carta e o Dark World descartado triga efeito também. É um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Tem aquela spell contínua que você ativa ela e você pode só descartar um Dark World, porque sim, para os bichos ganharem ataque, descarta. E aí, se Dark World é descartado, ela triga o segundo efeito, podendo descartar mais uma carta e comprar duas. Então a proposta do deck é essa, é sair comprando um monte de carta, pra sair descartando teus bichos, pra poder rodar, chegar em toda aquela interação que você faz de Overking voltando o bicho, Dark World no campo, Overking volta, Grafa volta o Overking, e ter mais descarte pra poder gerar mais volume. Geralmente esses volumes vêm através dos Danger, tá? Inclusive eu acho que o Dark World é dependente demais do Danger. Então se tivesse uma forma de eu escolher dar suporte pro deck, era emancipar ele dessa questão dos Dangers, dessa dependência dos Dangers. Porque apesar de serem bons, são cartas bem úteis e versáteis, e ajudam o deck, simplesmente comba muito bem, porque todos eles descartam cartas, compram cartas, e meio que é isso que o deck precisa fazer, coloca um bicho no campo, tá ligado? Pra você poder fazer parada e tal, mas enfim. Acho que um Link, inclusive, seria bem mais interessante do que uma fusão nova, mesmo tendo a spell de fusão e tal, mas enfim. Mas eu só tô colocando todas essas informações pra mostrar pra vocês que teto não é do que o deck precisa, tá? Se eu pudesse escolher, não seria teto onde eu vou suportar esse deck, mas veio. E agora a fusão é a seguinte, ele é um nível 12, Dark Fiend, com um ataque de interrogação e defesa também, ou seja, o ataque dele vai depender de algumas condições, talvez materiais de fusões,
E se esse card é Fusion invocado, você pode destruir todas as cartas que o oponente controla. Esse é um efeito potencialmente devastador. E uma coisa que é interessante é que a spell de Dark World é quick, tá? Então você pode setar a spell de Dark World e dar no turno do oponente. Como só tem uma fusão até o momento, você poderia fazer aquela parada, né? De ativar a spell, fazer uma fusão, descartando os materiais provavelmente, para poder trigar os efeitos deles e tal. E isso ia invocar o Grafa grandão e trigar os materiais no cemitério. Uma vez que você já tá com a parada rodando, a spell no cemitério tem um efeito, que você pode voltar ela pra mão, descartando um Dark World ou algo do tipo. O efeito dela é algo nesse sentido. Então, é como se fosse um Meteonis do Drayton, né? Você ativa, ela vai pro cemitério, mas ela volta. E se você tiver outra fusão, você ativa de novo. Ou, como ela é quick, você seta. Então, comba perfeitamente e, ao mesmo tempo, ter uma fusão que tem trigger de summon é interessante, tá? Porque indo segundo, você pode ativar isso aqui, tentar fazer ela e tal. E dependendo dos materiais que você usou, você dá chain block no oponente, né? Se você fizer essa fusão aqui, por exemplo, no teu turno, o cara jogou no meu turno, tô ativando ela. Se o cara não tem um Omni Negate e uma negação de Spell Traps, essa carta pode passar. Aí eu descarto os materiais da minha mão e ela entra. Nesse momento, triggers simultâneos são ativados. Então, eu ativo ela no campo como Chainlink 1, os bichos no cemitério como Chainlink 2. Se o cara tem um negação de monstro, tipo uma polusa da vida ou carta nesse sentido, ele vai ter que negar os bichos do cemitério, porque esse bicho no campo não vai ser negado. Ele destrói todas as cartas, tá? Então, isso é interessante. Mais um potencial de Floodgate, apesar de que o Grafa descartando já podia interagir com Floodgate, né? Mas, tá aí. Você pode destruir. Detalhe que esse efeito é opcional, né? Não é mandatório, igual vários Dark World são. Segundo efeito, o ataque dessa carta e defesa se tornam o número de materiais de fusão para o Fusion Summon vezes 1000. E até porque ela é feita... material eu esqueci de falar, né? Ele é feito com Ele é feito com Overking. O nome dele não é Overking, é Overlord. Quem é esse bicho? É a fusão? Pera aí, agora eu não sei. É um nome bem estranho, né? Eu não sei falar esse nome aqui. Dark World. Deixa eu pesquisar. Esse cara aqui. Supreme Overlord. É esse? Overlord of the Dark World. Overlord of the Dark World. Ah, não. Que porra de carta é essa, doido? Agora começou a ficar estranho, né? Agora começou a ficar estranho. Porque se é esse material aqui... Deixa eu até voltar para poder botar na wiki. Deixa eu vir aqui, ó. O material é ruim. Então essa carta ela é bem cagadinha, né? É esse bicho aqui. Eu não sei nem de quando ele é. Carta antiga? Nossa senhora, ele é bem antigo. Se esse cara é descartado da mão pro cemitério por uma carta do oponente, você vai chamar essa carta do cemitério. Se invocado dessa forma, destrua todos os monstros que o oponente controla ou os Spell Traps que ele controla. Ou seja, a fusão parece ser uma evolução desse bicho. Mas se ele é descartado da tua mão por carta do oponente especificamente, você nem pode descartar esse merda. Tá, esse bicho é estranho. Essa fusão, por consequência, passa a ser estranha. Mas 2 ou mais Fiend, ou seja, ele é caro. Tá, já não gostei tanto da fusão, apesar dela ter potencial, ter um efeito interessante. Uma vez por turno, Quick Effect, você pode escolher Face Up Card, um Face Up Card que você controla, descarte uma carta e se fizer, o seu oponente não pode escolher o alvo com efeitos nesse turno. Então ela descarta por descartar e aí você passa a usar ela como outra interação, podendo ter o Grafa na mão. Se tiver o Grafa na mão, defende esse bicho, descarta e mata uma carta do cara. Pois é, eu tenho que ler de novo aqui qual é a fusão do Dark World. Dark World Fusion. Era coisa que eu podia ter feito antes? Podia. Mas Dark World Ascension, tá? Vamos tentar de novo aqui. Só pra ver se eu não tô falando merda. Durante a main phase, como é que tá na tela? Tá uma merda, né? Deixa eu entrar no outro site aqui. Ah, vai tomar no cu, cacete! Durante a main phase, fiz um summon de monstro do teu deck por banir materiais mencionados no teu campo e ao cemitério. Ah tá, você vai banir. Mas se você for invocar um Dark World, você pode descartar cartas da mão. Beleza. Ok. Assim, no ruim, esse merda vai pro cemitério, e aí você bane ele do cemitério. É um pouco estranho. Mas enfim, uma vez que você jogou, vai ter um monte de Fiend no cemitério. Então, sei lá, parece um pouco estranho. E esse efeito dele de descartar um Grafa é potencialmente bom, porque é uma interação como se fosse um Hijack Break, né? O que é interessante. Enfim, ele tem no mínimo 3.000 de ataque e 3.000 de defesa, né? Agora, essa spell é que é a porra... ela é que é a parada foda. E é esse tipo de suporte que o Dark World precisa.
tá? Ou ele precisa de normal summons que façam alguma coisa, sei lá, um normal summon, por exemplo, a Dragon Maid Kit, ela é muito ruim no Dragon Maid, eu acho ela uma carta bem merda lá, porque ela adiciona um bicho e descarta um bicho. A ideia é que você descarte os dragões grandes, mas pelo amor de Deus, né? Agora, se tivesse um bicho desse no Dark World, seria bom. Um normal summon de Dark World que busca uma carta e descarta uma carta, de repente, e tivesse um efeito que é descartado, buscando outras cartas ou comprando cartas, de repente você podia fazer isso. Você dá normal summon de um bicho que pega o Grafa e descarta o Grafa. E aí, ou então não, pega o Overking, né? Pega o Overking e descarta o Overking. Overking é feito. Aí ele busca um Grafa. Aí você pode dar o Overking do cemitério, volta o bicho do campo pra mão. E aí você tem de novo 6 cartas na mão e um bichão grande no campo. Por exemplo, é uma parada interessante, tá ligado? Seria um suporte a se pensar. Só que esse bicho faz exatamente isso, né? Ele é uma spell que ele adiciona um Dark World monstro do deck pra tua mão e descarta uma carta. Só que ela, diferente das outras cartas Dark World, ela é hard once por turn. O que é chato pro deck. Porque as outras cartas não são hard once por turn. Essa é, mas ela é bem forte. Você poder ativar uma carta, buscar um bicho e descartar um bicho, você pode descartar o mesmo que você buscou, tá ligado? Mas se você tem outros descartes bons, você pega um Genta, descarta um nome que você já tem, uma Snow, por exemplo, triga a Snow, e aí você já tem e você buscou o Genta, dá o Genta, descarta e pega o Gates, tá ligado? E aí é muito bom. A chance de você parear a tua mão é muito maior, né? Então essa carta, ela é absurdamente boa. Ela é bem interessante, bem foda mesmo. A versatilidade que você dá pra ela é gigantesca. Você pode buscar um Grafa, descartar um Grafa, matar uma carta. Pode usar ela como um Mystical, como um Afterburners, qualquer coisa nesse sentido. Você pode usar ela como sendo um Reborn, porque você pode buscar o Brawl, descarta o Brawl se invoca. Você pode... Reborn não, né, no caso, um Teleporte. Você pode dar o Overking, pega o Overking, descarta o Overking efeito, pega o Grafa e bum, 5 cartas na mão de novo. Enquanto tem o Overking no cemitério, pra poder voltar bicho, enfim. Putarias, buscar alguém, descartar um que você já tem. A versatilidade é gigantesca. Essa sim é uma carta que você precisa ter no deck, né? Então, tem o Dark World Dealings, que ela é ruim porque da carta pro oponente, deixa o oponente descartar a carta. E o Dark World Dealings, se não me engano, é buscável. Essa spell não é, por exemplo. Você não consegue dar Snow e buscar essa carta. Mas eu acho que eram cartas nesse pique que o Dark World precisava. A fusão eu achei desnecessária, ainda mais tendo uma Uncra de material tão ruim. Mas essa carta aqui é exatamente disso que o deck precisa, tá ligado? Um normal summon, como eu disse, que tivesse um efeito maneiro também, seria bom. Um normal summon, sei lá, descarta uma carta, compra duas, sei lá. O que o deck precisa é isso. Como os bichos são muito grandes e você não tem um normal summon, e a proposta do deck aparentemente é essa mesmo, não tem bicho normal summon que dá efeito e tal, você quer descartar os efeitos e aí fazer special a partir disso. Se era isso que tinha essa é a proposta do deck, tinha que ter, né, outros bichos, outras cartas para poder ajudar nesse sentido, né? Então, uma coisa que o deck se beneficiaria muito era de um Galaxy Soldier, por exemplo. Um Galaxy Soldier seria bem bom. Você dá um Galaxy Soldier que quando entra faz uma coisa, né? Ou seja, efeito e descarta por efeito. Descarta por efeito um bicho da mão, se invoca. Daí o bicho no cemitério dá efeito, o bicho no campo dá efeito. E você repõe as cartas que você descartou. Por exemplo, seria foda, tá ligado? Seria bem, bem bom. Ia ter bicho no campo e tal. Quem sabe uma spell que... O foda que já existe, né? Que é o meio que o Dark World Dealings, que compra uma carta e descarta uma carta. Mas que fosse só pra você. Então assim, o que o deck precisa realisticamente é isso, tá? É disso que o deck precisa. Mas essa spell é foda pra cacete. Agora, esse monstro, ele me decepcionou um pouquinho. Ele é bem pior do que eu achei, porque o material dele é bem ruim. Mas eles são os suportes. E é basicamente isso. Você espera que venha mais coisa para Dark World? Eu realmente não espero. Ele é um deck antigo, né? Bem antigo. Receber suportes aqui é interessante. Mas o deck hoje já é forte. E não vamos esquecer que ele era o deck envolvido no FTK do Danger, né? Então, coisas boas nunca estão envolvidas com Dark World. Então, quanto mais fraco os suportes, melhor pra mim, porque eu acho que não dá pra dar asa à cobra. E esse deck recebendo coisas sólidas é ruim pro jogo. Mas é basicamente isso. Valeu, falou, até mais.